Bom, a Copa do Mundo acabou e agora o que nos restou foi apenas algumas lembranças da história sendo feita. Algumas lembranças boas e outras nem tão boas assim, e que infelizmente vão ficar na memória. Então eu resolvi fazer essa retrospectiva de como foi a Copa do Mundo de 2026, que para muitos foi a maior Copa da história. E também foi a última Copa de grandes craques do futebol que estavam disputando esse campeonato pela sua última vez. E também a primeira de muitos novos craques que são promessas do futebol e estavam estreando na Copa do Mundo. Bom, e para começar, por que não falar da estreia da Copa do Mundo que aconteceu no dia 11 de junho e já teve algumas coisas muito marcantes acontecendo, já que foi na cidade do México e os mexicanos são muito empolgados com o futebol. Aconteceu no estádio Azteca, o mesmo que o Pelé e o Maradona se tornaram campeões mundiais. E bom, e logo no começo da Copa do Mundo já teve uma chuva de cartões vermelhos com 3 jogadores expulsos e o árbitro da partida desse jogo foi o Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro brasileiro. E o meme que viralizou logo no começo da Copa foi desse árbitro tentando falar inglês e acabou não saindo muito bem, já que os jogadores não entenderam nada. E isso aconteceu depois ele precisar revisar um lance no VAR e acabou que ele precisou falar com a galera depois e os jogadores não entenderam e isso acabou viralizando bastante logo no começo da Copa. E logo uns dias depois, a Alemanha fez uma goleada contra o Curaçao, que acabou não trazendo boas lembranças pra gente, porque o jogo terminou em 7-1. E realmente para nós que somos brasileiros não é nada bom lembrar disso. E o triste também é que o Curaçao estava fazendo a sua estreia na Copa do Mundo. Eles nunca tinham jogado esse campeonato antes e já começaram tomando 7-1 da Alemanha. Bom, mas pelo menos dessa vez não foram eles que ganharam, igual em 2014, quando eles fizeram esse mesmo placar. Também tivemos um meme do Ancelotti não querendo colocar o Endrick como titular. E na verdade, isso não aconteceu só nessa Copa, porque isso já vinha de antes, mas a galera continua insistindo em querer o Endrick como titular, porém o Ancelotti não colocava. No fim das contas, a gente sabe como que terminou essa história pro Brasil. Você acha que valeu a pena não ter colocado o Endrick como titular? Ou você acha que ele merecia uma vaga logo no começo? Também tivemos a primeira Copa de Cabo Verde e do Vozinha, que brilhou muito nessa Copa e com certeza foi uma das coisas mais marcantes. Realmente Cabo Verde veio para essa Copa e surpreendeu todo mundo, foi a grande surpresa. E que também foi a seleção que eu mais torci depois do Brasil. Os caras logo na sua estreia já pegam a Espanha, que foi a campeã dessa Copa, e eles conseguiram segurar o placar de 0-0. Depois eles têm que jogar contra o Uruguai, que também é outro campeão mundial, e conseguem segurar o placar. E depois a Arábia Saudita, e depois da Arábia Saudita eles pegam a Argentina, que foi um jogo acirrado para a Argentina também. Realmente Cabo Verde veio aqui impressionou na Copa do Mundo e eles acabam saindo sem nenhuma derrota, mas também sem nenhuma vitória. E eles acabam saindo dessa Copa com a cabeça erguida e realmente surpreenderam muito. Foram 4 partidas e 4 empates, eles não perderam nenhuma vez. Deixa eu me corrigir aqui só para não ter erro na minha fala. Eu quis dizer 4 empates no tempo regular, porque infelizmente eles perderam para a Argentina, mas foi só na prorrogação. Porém, durante seus 4 primeiros jogos, nos 90 minutos, eles mantiveram o jogo completamente empatado. E que pena que Cabo Verde não conseguiu tirar a Argentina dessa Copa. Também tivemos a Cazé TV quebrando vários recordes de audiência no YouTube, inclusive se você for ver as 3 maiores lives do YouTube, as 3 maiores são da Cazé TV, sendo elas o jogo entre a França e a Espanha, que teve 24 milhões de aparelhos simultaneamente conectados, o jogo da Inglaterra e da Noruega, que teve 21 milhões, e o jogo do Brasil e do Japão, que foram 21 milhões de aparelhos conectados também. E também teve algumas pessoas reclamando de delay, mas sinceramente acabou mesmo assim sendo o melhor lugar possível para assistir a Copa. E falando nisso, também teve algumas polêmicas da Globo, também teve eles imitando a Casa TV durante muitas vezes e passando bastante vergonha, mas acabou que no fim das contas a Casa TV ganhou essa briga. Teve o meme do Kylian Ditador, que na verdade também é outra coisa que já vinha de antes da Copa começar, mas durante essa Copa isso acabou continuando. Infelizmente o Kylian Ditador não conseguiu ganhar a Copa do Mundo e foi bem engraçado ver vários torcedores usando a camisa dele durante a Copa do Mundo. Tivemos também a VAR Argentina, que no começo já começou irritando bastante na Copa do Mundo, e por mais que você ache que o Messi é um gênio, e eu concordo com isso, mas aqui ele merecia sim um cartão vermelho. E realmente não dá para discordar que a Argentina foi muito favorecida pela arbitragem. A arbitragem é essa que nunca tem critério quando é a Argentina que está jogando. E o que no começo foi só uma teoria da conspiração foi se provando bastante real até o final dessa Copa. Sinceramente, não dá para acreditar que a Argentina chegou na final da Copa de novo. Ainda mais depois de você ver alguns jogos tipo esse do Egito, ou da Suíça, ou do Cabo Verde, que, né, melhor não falar nada.
Também teve esse influenciador japonês que chorava nos jogos e acabou zicando um monte de países porque ele torceu. Não só ele, mas o iShowSpeed também acabou dando um azar para várias seleções. Toda a seleção que ele torcia, o time ia lá e perdia. Tivemos também o Lucas Bergvall, que é um jogador da Suécia e que acabou sendo considerado o jogador mais bonito dessa Copa e acabou conquistando o coração de várias mulheres e aparentemente de alguns caras também. Teve também o vídeo de IA do Vinícius Júnior e do Haaland recriando a cena das branquelas, vídeo esse que acabou não envelhecendo muito bem, sem contar também de que muitas pessoas ficaram falando pra gente não ter medo da Noruega, porque o Gabriel Magalhães conhecia o Haaland, os dois jogavam juntos um contra o outro e não se davam muito bem. Galera, vocês se lembram o que aconteceu da última vez que falaram que a gente podia ficar tranquilo porque o Dante conhecia os alemães? Bom, vocês lembram o que aconteceu, né? Acabou que essa história do Gabriel Magalhães também envelheceu muito mal, igual essa do Dante. E bom, e seguindo com isso também teve o Neymar tretando com o goleiro da Noruega. E que pena que você não ganhou essa Copa, Neymar. Infelizmente, eu nunca vou ver meu maior ídolo ganhando uma Copa do Mundo. Teve também os torcedores quebrando televisões após a eliminação do Brasil contra a Noruega. E olha, eu fiquei muito triste, eu admito que eu chorei, mas caramba, gente. Mas eu admito que nessa Copa isso me doeu. E caramba, gente, vocês já deviam ter se acostumado com isso. Eu já tô ficando velho e nunca vi o Brasil ganhar uma Copa. Eu acho que, sinceramente, se o Brasil perde em 2030, eu nem vou fazer nenhum escândalo, nem chorar, nem nada do tipo. Sei lá, provavelmente até lá eu já vou ter me acostumado 100%. Teve também esse vídeo de IA do Neymar de épocas diferentes se encontrando e recriando aquela cena de Vingadores Ultimato, e que foi realmente um dos vídeos mais emocionantes que eu vi, embora eu acredito que isso infelizmente não vai acontecer. Eu acho que o Neymar não joga em 2030, embora eu gostaria. Mas de qualquer forma fica aí essa homenagem, esse vídeo me emocionou bastante. What year are you from? Yes. One last time. E depois da derrota do Brasil contra a Noruega, também veio o meme de aonde foi parar a testosterona da seleção brasileira. E esse meme já foi tão poluído e fizeram tantas versões diferentes que eu sinceramente não me lembro nem qual que foi a versão original. Acabou que a versão original virou Lost Media. Também teve esses episódios de racismo dos torcedores argentinos contra o iShowSpeed, que sinceramente não me surpreende nem um pouco. Foram todas cenas lamentáveis, mas se você for ver os jogos contra o Egito e outras seleções, eles também se comportaram da mesma maneira, de forma completamente horrível. A gente também viu depois que acabou o jogo entre Argentina e Cabo Verde, onde vários torcedores argentinos arremessaram objetos e ofenderam também os torcedores de Cabo Verde. Os argentinos como merda que são ali, ó, jogando coisas na gente. É sempre argentino, né, cara? Arremessando coisas nos cabo-verdianos. E esse vídeo viralizou bastante, ele foi gravado pelo Brownie, que é um influenciador de futebol aqui no YouTube. E realmente foram cenas lamentáveis que a gente viu nos jogos contra Cabo Verde, contra o Egito, contra a Inglaterra. E realmente a torcida argentina foi com certeza pior da Copa. E também fica a lembrança aí nessa retrospectiva, a FIFA não fez absolutamente nada em respeito disso. E nessa Copa também tivemos a surpresa que foi a França ficando fora da final. A França que para muitos era favoritíssima e com certeza iria ganhar esse título, porém eles foram derrubados pela Espanha, que viria a ser a campeã do mundo. E acabou que depois a França não conseguiu nem um terceiro lugar. O terceiro lugar acabou ficando para a Inglaterra, que inclusive foi um jogão. Mas apesar disso, o Mbappé ele termina sendo o artilheiro da Copa, marcando 10 gols e também sendo o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, passando até mesmo o Lionel Messi, que estava com 21 gols. E é lógico, vale lembrar que essa foi a última dança do Messi, porém o Mbappé ainda deve ter pelo menos umas 2 ou 3 Copas do Mundo para jogar. E chegamos então à final da Copa do Mundo, onde a Espanha foi campeão, como vocês sabem, eu já falei. E eu admito que fiquei muito aliviado porque a Argentina não ganhou, de verdade, muito mesmo. E também fica uma lembrança triste, até porque eu vi a Argentina em 3 finais da Copa do Mundo, em 2014, 22 e 26. E infelizmente o Brasil eu nunca vi até hoje. Mas tudo bem, só de saber que eles não ganharam 2 Copas seguidas, pra mim já tá ótimo. E esse jogo também surpreende e vale muito a pena lembrar disso. A Argentina jogou muito mal mesmo na final da Copa. A Espanha dominou o jogo inteiro e se você for olhar as estatísticas, até os 80 minutos do segundo tempo, a Argentina praticamente não tinha dado nenhum chute ao gol.
Realmente, a Espanha amassou a Argentina. Foram 20 finalizações da Espanha, 11 chute ao gol e 68% de posse de bola da Espanha, quase 70%. A Argentina desapareceu nesse jogo. Enquanto isso, a Argentina teve praticamente 0 finalizações. O Messi nem mesmo viu a cor da bola. Ah, e também, eu já ia esquecendo, teve também a expulsão do Enzo Fernandes. Eu não sei nem se eu posso botar esse clipe aqui no YouTube, senão talvez a FIFA derrube meu vídeo, mas foi completamente absurdo e muito merecido. Inclusive, acho que demorou muito para sair um cartão vermelho para um jogador argentino nessa Copa. Mas, graças a Deus, o bem venceu o mal e a Espanha se tornou bicampeã. O Yamal, aos seus 19 anos, já é campeão do mundo. E nessa Copa também teve o irmãozinho do Yamal, que ganhou o coração de várias pessoas por ele ser muito fofinho. Também tivemos a Show Speed cantando no encerramento da Copa do Mundo, que foi muito legal. Além do show da Shakira, da Madonna, do Justin Bieber e do BTS, que aconteceram no show do intervalo, que sinceramente eu achei bem mais ou menos. Quer dizer, teve algumas partes legais, tipo o Ronaldinho e o Ronaldo Fenômeno entrando com a Madonna. Também teve o show dos Muppets, ou sei lá o que é isso aqui, esses bichinhos de pelúcia. Foi divertido. E na verdade os shows até que foram legais. A Shakira também, em todas as Copas, ela manda muito bem. Ela realmente é muito a cara da Copa do Mundo e quem deveria cantar em todas. Mas eu achei meio palha a parte do show de intervalo, principalmente na do Justin Bieber. Tipo, que é isso, mano? Que porra de música é essa? Sei lá, pra mim tirou todo o clima de... Não sei, foi muito estranho, eu não gostei não. E assim termina essa Copa do Mundo, que pra mim passou muito rápido, apesar de ter sido 104 jogos, pra mim foi rápido demais. E vai deixar saudades. Agora, só daqui a 4 anos vamos ter de novo essas emoções. E quem sabe, talvez seja com o Brasil sendo campeão. Eu acho difícil, mas eu gostaria muito de um dia ver isso acontecendo. Mas vamos torcer, né? E bom, foi essa aqui a minha pequena retrospectiva da Copa do Mundo. Provavelmente eu devo ter esquecido de alguma coisa muito legal, muito foda que eu deixei passar. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, por favor, comenta aí nos comentários. E vou estar deixando um coraçãozinho e talvez isso deixe o seu comentário em mais destaque. E aí mais pessoas vão lembrar de coisas marcantes que aconteceram nessa Copa. E é isso, pessoal. Por esse vídeo é isso. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.